sobre tuberculose. Você conhece alguém que tem tuberculose? Quer saber como tratar? Hoje eu estou recebendo o pneumologista Dr. Alexandre Araruna. Ele está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Então, se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto, você pode enviar a partir de agora no 981 55 ou 45 7570. Tá, gente? 981-457570, tá? Então, manda agora pra gente e você é o nosso convidado a participar aqui do nosso programa, tá? Manda por áudio, manda por perguntas, fiquem à vontade. Tudo bom, doutor Alexandre? Fica à vontade também. Bom dia, como vai? Bom dia, Marília. Estamos aqui a postos para ajudar novamente. É verdade. Vamos falar primeiro o que é a tuberculose. Explica um pouco para quem está assistindo a gente o que seria essa tuberculose. Tuberculose, Marília, não é nada novo, é uma doença antiga. E aí, possivelmente, o telespectador que nos ouve agora nesse instante já deve ter ouvido alguém, fulano teve tuberculose quando criança, ou tem tuberculose agora. Fundamentalmente, gente, é um germe que adentra predominantemente pela nariz, cai nos pulmões, e onde a maioria das tuberculoses acontecem. E dali ela vai, diferentemente de outras doenças, Marília, porque imagine, só para a gente fazer um diferencial imediato, a tuberculose ela é lenta na evolução. Na hora que ela cai dentro dos pulmões, ela encontra uma casinha gostosinha, bonitinha ali, e aí ela fica inflamando de forma bem lenta, diferente, por exemplo, da pneumonia, que é um quadro bem agressivo, com 2, 4, 5 dias a pessoa está com tosse, febre, mal-estar, e já vai direto passando mal, às vezes para internar dentro do hospital. A tuberculose não, Marília. Ela entra lá, faz aquela casinha gostosa, fica inflamando em repetição, e daqui, às vezes, 3, 4 semanas, depois que ela entrou dentro do pulmão, ela pode vir a desenvolver, às vezes, uma tosse crescente, de início seca, depois vai ter um catarrozinho que vai aparecer. Às vezes uma febre bem mais branda do que a gente está acostumado, por exemplo, para a pneumonia. Uma febre que às vezes vem à tardezinha, às vezes representada só por uma suadeira, que a pessoa fala assim, doutor, eu suo muito à tardezinha. Às vezes, com mais tempo, 3, 4, 5, 6, 8 semanas, começa a emagrecer, ter uma dor torácica. Tudo isso, Maria, de uma forma bem lenta, que é a característica da doença. Por isso que às vezes a pessoa desvaloriza, não valoriza, de repente ela vai ter transformações maiores. É verdade. Existem tipos de tuberculose? Quais são os seus sintomas? O que a pessoa começa a sentir? Como ela contrai essa doença? Como é que é isso? Então, uma vez inalado, né, pela via respiratória, de repente eu estou num ambiente por várias presenças, também não vale só um contato. Às vezes a pessoa confunde, Marília. Eu tive contato com uma pessoa que teve tuberculose, agora eu vou ter tuberculose. Não. Não a única vez, não em pouco tempo. A gente permite que é um tempo de exposição prolongada. Digamos que eu convivo com uma pessoa que tem a doença e de repente, depois de algum tempo de tanta exposição de repetição, eu inalo o germezinho, predominantemente cai dentro dos pulmões, daí a tuberculose pulmonar, que é a mais comum, a mais frequente. Mas como você colocou, Marília, existem outros tipos de tuberculose, né, que vão para outros órgãos nossos. O segundo mais frequente é a tuberculose que vai para a pleura. A pleura é um saquinho plástico, a semelhança de um saco plástico, né, que envolve os pulmões e que ali normalmente não é para ter nada no seu interior, mas de repente derrama líquido. E esse derrame dentro daquele saquinho que a gente está chamando, que envolve o pulmão, que é a pleura, a gente vai chamar de tuberculose pleural, mas em outros locais. A tuberculose pode ter aqui no cérebro, pode ter na garganta, pode ter nos ovários, no intestino, vários órgãos podem ter tuberculose. E aí essa doença, dependendo do sítio de acometimento, pode ser mais fácil ou mais difícil, diferentemente dos pulmões, da gente fechar o diagnóstico. Por quanto tempo a gente convive com essa tuberculose? Tem cura? Tem um tratamento? Perfeito, uma excelente colocação, Marília. Então vamos lá, imaginemos que hoje uma pessoa lembra, meu Deus, eu tive contato com a minha vizinha ou o meu amigo que trabalhava comigo e teve a doença. Ele hoje começou o tratamento. Então você, em especial, as pessoas que estão muito próximas de quem teve o diagnóstico da tuberculose e já está tratando, por exemplo, um amigo meu, um conhecido meu, um familiar meu, essa pessoa, por sua vez, tem que ficar se observando. Isso. Porque, como eu falei, os sintomas são leves, passam às vezes despercebidos e às vezes podem vir depois de anos de contato com alguém lá atrás, esses 2 anos, 5 anos, 10 anos. E uma vez detectado, Marília, digamos que eu esteja agora apresentando agora, quem nos ouve, uma tosse por mais de 3 semanas, uma secreção, uma perda de peso, às vezes uma febre, como eu falei, a febre da tardezinha, mais inocente. E aí eu preciso diagnosticar. E como a gente sabe, Marília, que é um germe que se instala com maior frequência nos pulmões, aquele exame do escarro que a gente pede para ir num posto, num serviço, num laboratório,
para escarrar e dali fazer uma leitura e confirmar, através de uma leitura, que o germe existe naquela lâmina feita do escarro, confirmado esse diagnóstico, ou às vezes com aquela injeçãozinha que a gente dá aqui no antebraço esquerdo, que é o que a gente chama de PPD, para ver se vai reagir e dali eu confirmar o meu diagnóstico. E também, frequentemente, naturalmente, com um raio-x de tórax, pelo menos, a gente fechou o diagnóstico, começa o tratamento. E o melhor de tudo, Marília, tem cura. Que ótimo, quanto mais rápido, Marília, você inicia o tratamento, melhor. E vezes após os famosos 6 meses de tratamento, como a gente falou, que é uma doença que tem evolução lenta, Marília, ela também precisa de um tratamento lento. Então, quando você faz o tratamento, você percebe rapidamente o diagnóstico, toma a medicação, justifica-se que está tratando e depois de 6 meses, quanto mais rápido esse tratamento, mais chance de você não ficar nem com uma cicatriz, nem uma imagem pequenininha de lembrança da tuberculose. Muito bem. Vamos soltar aqui uma pergunta que já temos aqui no telão. Trabalho como cuidadora, minha paciente depois de Covid pegou a tuberculose. O dela não tem tosse, não tem febre, está fazendo exames, mas tem, né? Eu corro o risco de pegar? Ela corre esse risco, doutor? Veja bem, a gente está diante de uma pergunta que a pessoa diz que alguém tem a tuberculose, mas Sim. ela não tem nada que justifique ela inalar, expelir para fora, mas melhor falando. Então, quando eu estou próximo a uma pessoa que tem tuberculose, Marília, como a gente começou a nossa conversa, a entrada é os pulmões, ou seja, a via aérea para os pulmões. Digamos que essa pessoa tem a tuberculose no rim. Não é comum, é raro. Mas digamos essa hipótese, a chance dela transmitir, ela não existe. Mas se essa paciente ela é portadora de tuberculose nos pulmões, ou seja, a tuberculose pulmonar, embora ela aparentemente pela descrição não tenha nenhum sintoma para esterilizar a secreção, essa pessoa, pela proximidade contínua, ela tem que ter sempre um acompanhamento e uma observação a si próprio. Eu não preciso estar indo ao médico a cada mês, mas Marília, eu preciso me perceber. Preciso ver se eu estou bem, se eu estou tendo febre, se eu estou tendo tosse, se eu estou emagrecendo, se eu estou tendo alguma coisa diferente no meu organismo. E eu, claro, com um contato próximo, eu tenho que estar sempre atento, porque é assim que o telespectador vai se proteger, mais do que estar indo buscar mensalmente um serviço médico. É verdade. Existe uma vacina, não é, doutor, contra a tuberculose? Existe a famosa BCG. Isso. É uma marquinha que a maioria das pessoas... toma logo quando nasce. Não é isso? Perfeito. Após a gente tomar essa vacina, quais são os riscos de contrair a tuberculose? A gente tem que estar se vacinando de quanto tempo para que a gente possa combater? Aqui no Brasil, Marília, entendemos que a BCG é dado logo no mês de nascimento, quando nasce. A maioria das pessoas fica com uma cicatriz aqui do lado direito do braço, na região superior. Algumas pessoas, mesmo tendo tomado a vacina, podem não ficar com a cicatriz. Isso. Essa vacina, ela não é para proteger exclusivamente da tuberculose, porque você pode ter a vacina e ter pego a doença, mas ela é para nos proteger, Marília, das formas graves da doença. Exemplo, imagine uma criança que não tomou a vacina. Minha mãe não quis me dar a vacina. Essa criança tem a propensão de desenvolver as formas graves da tuberculose. Por exemplo, a tuberculose no cérebro, que a gente sabe que quando tem a tuberculose no cérebro, a chance é elevadíssima da criança ficar com sequelas neurológicas pelo resto da sua vida. Ou seja, você não impede, mas a gente tem que ter tomado a BCG. E naturalmente, como a gente vive num país chamado Brasil, e eu falo chamado Brasil pela razão simples, que é um país riquíssimo ainda da tuberculose, de forma endêmica, ou seja, ela coexiste no dia a dia nosso de vida, ao longo de toda a nossa história, pelo menos como sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que uma pessoa com tuberculose ela tem que evitar, né, quando ela estiver com a doença? Imaginemos agora que nós estamos falando para uma pessoa que é portadora da tuberculose. E ele foi hoje diagnosticado, foi lá no médico, recebeu o diagnóstico, eu tenho tuberculose, estou com remédio para tomar. É claro que eu vou falar agora daqui para frente, porque daqui para trás, antes do diagnóstico, Maria, ele expôs outras pessoas. Sim. Essas outras pessoas que têm proximidade com a doença, eles com certeza vão ter que ficar atentos, ligados. Peraí, eu tive contato, pode ser que eu não desenvolva, que o médico lá na TV falou que a doença não é tão recente como a pneumonia, que é de 3, 5 dias. Essa doença pode desenvolver ao longo de meses e anos. Mas e daqui para frente? Uma vez que essa pessoa tomou a medicação, Marília, em média, generalizando, depois de 15 dias de tratamento, essa pessoa não é mais transmissora da doença. Sim. Ou seja, quer dizer que nesses primeiros 15 dias, como ela é transmissora, naturalmente, dessa vez ela sabe, ela é conhecedora, a orientação é evite contato, certo? Próximo com outras pessoas, usa máscara, a famosa máscara, porque ela alivia esse processo de transmissão. E é claro, reiterando novamente, quem teve contato com ela antes do diagnóstico,
claro, necessariamente essa pessoa vai se perceber, se avaliar por um bom tempo, para ter certeza que essa doença não vai apresentar-se. Você falou que a tuberculose emagrece, né? Por que que uma pessoa ela começa a emagrecer? Existem doenças, tão como a tuberculose, Marília, que ela tem um cunho de gerar o que a gente chama de consumpção. Certo? É uma doença que ela entra na nossa defesa, ela se instala em várias partes do nosso organismo, ela pode inclusive diminuir nosso apetite. E naturalmente, se eu consumo pela doença, se eu como menos e todo o meu organismo está, digamos assim, acometido, a tendência é ela emagrecer. E essa perda de peso, ela pode ser de pessoa a pessoa. Ou seja, não é uniforme. Eu conheci pessoas que perderam 45 quilos diante da tuberculose e ficaram felizes, curiosamente, porque eles desejavam emagrecer, tinha uma certa limitação para a perda de peso, mas ao final detectou-se que teve a tuberculose. Curiosamente, Maria perdeu peso, mas depois que entrou com a medicação, ganhou tudo de volta. Mas que bom, dessa vez saudável. É verdade. Agora, uma pessoa que tem a tuberculose, ela pode tomar banho frio ou ela tem que tomar banho quente? Não há nada clássico que a gente possa dizer, olha, tu não vai tomar um banho gelado nem frio. O que a gente só entende é que tem aqui a ver um bom senso. Eu estou adoentado, eu estou sintomático, eu estou com dores no corpo, eu estou com tosse, eu estou com febre, às vezes ainda em vigência de medicação. Então, inicialmente, ele vai ter uma vida um pouquinho modificada pelos sintomas, e aí entra o banho talvez no início. Mas uma vez tratado lá pelos 20º, 30º dia de medicação, ele se iguala ao resto da população, Marília, no velho bom senso. Muito bem. Tem áudio, telão? Áudio, então solta o áudio. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se a tuberculose pega, por exemplo, a pessoa tem uma pessoa com tuberculose em casa e outra pessoa pode pegar, assim, pai, mãe, irmão, uma pessoa da família, né, de dentro de casa, se pode pegar, se é transmissível. Eu gostaria de saber disso. É transmissível, sim. A tuberculose, como a gente sabe, ela vem pelo escarro, por secreções que os olhos da gente não enxergam e que ficam voando ali pelo ar. Outra pessoa saudável inocentemente inala isso e, como eu falei, não é numa única vez, é de formas repetidas, contatos repetidos e próximos em ambientes fechados. E como a gente está falando de uma família, com certeza, uma vez uma pessoa com diagnóstico firmado de tuberculose dentro de uma casa, o resto da família tem que fazer algumas investigações coerentes, para que tenha certeza que não vai desenvolver ou ainda pode desenvolver depois longos anos após o contato inicial e tratamento da pessoa da casa. A tuberculose, ela é silenciosa, doutor? Perfeito, Maria. Excelente pergunta. É tão silenciosa que a pessoa, antes de diagnosticar, antes de ela transmitir para outras pessoas, passam-se às vezes semanas e meses. Imagine que quando aquela pessoa é cheia de sintomas, com 2, 3 semanas, Maria, ele está emagrecendo, com tosse, com secreção, entrou na famosa 3 semanas de tosse, que hoje a gente está fazendo campanha, inclusive aqui em João Pessoa, no Hospital Universitário, acerca da tuberculose. Então, essas pessoas que têm pobres sintomas, elas terminam disseminando, porque não sente, diferente do exemplo dado, e aí ela fica se arrastando. Só que esse arrastado dela, até que ela busca o diagnóstico e o tratamento, ela terminou disseminando para outras pessoas, não por má intenção, naturalmente, mas pelos pobres sintomas. Muito bem, eu vou só interromper